Segunda-feira é também espaço de opiniões. Muito boa noite, José Rocha Diniz. Uma semana que ficou marcada por trocas de palavras fortes entre o presidente da Associação dos Advogados de Macau, Neto Valente, e o Conselho dos Magistrados. Bom, neste momento ainda não se percebeu muito bem tudo, porque depois também já houve reações sobre o que é que se tinha dito e o que é que não se tinha dito. Ficou claro, isso é verdade, porque há uma gravação, não é? E sabe-se que o que alegadamente o Dr. Neto Valente disse não foi aquilo que o Conselho dos Magistrados disse, que ele tinha dito. E, portanto, digamos que todo o impacto perde um bocadinho quando se percebe o que é que ele verdadeiramente disse. Acho que toda a gente percebe que em Macau os tribunais são um poder livre, mas não há dúvida nenhuma, porque não vejo o Dr. Neto Valente estar a dizer que a maioria dos casos, no caso concreto das sentenças, sucede assim e suceder de outra maneira. Isto é, estou convencido... Estamos a falar de sucederem decisões a favor da administração. Nós estamos a falar de situações muito concretas e haver um dado... por pressão da administração, não foi isso que ele diz que disse. E também não é isso que está na gravação. Agora, mas que o Conselho dos Magistrados pretendeu dizer que tinha sido isso. Foi um bocado uma reação, tem havido algumas diferenças no modo de entender este fenómeno, quer dos tribunais, quer da vida do sistema em geral aqui em Macau, entre o presidente do tribunal e que é ao mesmo tempo o presidente do Conselho Judiciário e o presidente da Associação dos Advogados. Eu penso que radica-se muito mais nisso esta troca de palavras, que evidentemente não põe em causa o direito adquirido de liberdade dos tribunais. Muito bem. Hoje também saiu uma entrevista, curiosamente, no Tribuna de Macau, com Alfredo Ricci. Ele que é uma personalidade da comunidade, mas levanta algumas reservas em relação ao futuro da comunidade macaense e não é o primeiro. Pois não é o primeiro e vai continuar. Bom, embora ele dê uma versão alargada que considera macaense todos aqueles que realmente se sentem como macaenses. É aquilo que se chamava há uns anos o teste do espelho. A pessoa olha ao espelho e diz: não, eu sou português, não, eu sou macaense, não, eu sou chinês. Porque, verdadeiramente, em termos de nacionalidade, não existe o macaense, o que existe é o português. E é através da cultura portuguesa que se define o macaense. Não vamos entrar aqui em polémica sobre esta matéria, que isto é um assunto muito polémico, especialmente entre os macaenses, mas obviamente que o Dr. Alfredo Ricci tem uma visão alargada, que é também aquela que eu defendo. Ele também disse outra coisa muito interessante, que é, e sem pôr em causa a liberdade de pessoas ou grupos de concorrerem às eleições legislativas. Ele próprio esteve envolvido em vários desses processos, mas diz que de tudo aquilo que aprendeu ao longo dos anos é de que neste momento não é importante, quer dizer, a comunidade macaense não se afirma apenas nas eleições. Isso é uma questão, ou antes, não se afirma apenas em concorrer às eleições. Eu julgo que isto também é uma questão muito simples e muito clara, é de que a comunidade macaense afirma-se e tem que se continuar a afirmar, no dia-a-dia, nos projetos do dia-a-dia, na intervenção permanente. Às vezes, eu gostaria que fosse um bocadinho mais ativa nessa intervenção, a que, por exemplo, os média de língua portuguesa, seja os mídia de imprensa, seja a televisão e a rádio, dão sempre o maior protagonismo e, portanto, têm ali umas alavancas que poderiam ajudar a difundir ainda mais, a maximizar. Já há também candidatos que se perfilam até para as próximas eleições. Sim. Pelo menos alguns já têm vindo a falar em hipótese de se Sim, mas são candidatos a candidatos. Candidatos a candidatos. São candidatos a candidatos e aqui para nós o que sabemos ao longo destes anos é que é muito reduzida a capacidade de intervenção da comunidade portuguesa. O número é muito pequeno e, portanto, não vale a pena estar com grandes ilusões sobre isso.
Evidentemente, também, os dados, há sempre hipótese, e temos que reconhecer que, desta vez, esse lançamento foi feito com mais tempo do que habitualmente. Mas, mesmo assim, nada augura um bom êxito a nenhuma dessas candidaturas prévias, não é? Em Portugal, a semana ficou marcada também pela polémica que envolveu o Ministro dos Assuntos Parlamentares e o Jornal Público, uma polémica que, a confirmar-se, é grave. É gravíssima. Estamos a falar de Miguel Relvas. É um assunto gravíssimo. É um assunto gravíssimo porque, tanto quanto eu me lembro. Só para contextualizar, pressões feitas à jornalista do Jornal Público. Sobre o jornal e sobre a jornalista ameaçando divulgar dados da vida pessoal da jornalista. E feito por um próprio ministro à direção do jornal. É uma situação gravíssima que julgo que eu me lembro nunca sucedeu. Não tem precedentes? Não tem precedentes. Parece que tem havido alguns dias de calor excessivo em Portugal e se calhar os espíritos ficaram um bocado... porque não é só o ministro que sai mal desta história. A direção do jornal também sai mal da história porque teve que deixar o Conselho da Redação protestar para depois, então, assumir o que tinha sido dito. E, quanto a mim, se for verdade, estamos a partir do princípio de que as acusações contra o ministro, que é o número 2 do governo, na prática, que são verdade, que aquilo que é tudo verdade. Ele diz que não são verdade, mas ainda por cima apresenta um pedido de desculpas, portanto não se compreende bem. Não se compreende. E, especialmente, a mim choca-me o caso da divulgação. Os protestos dos membros do governo são habituais. Lembro-me perfeitamente de, há muitos anos, um primeiro-ministro protestar com o diretor do Diário Notícias. O Diário Notícias escreveu, o diretor do Diário Notícias, Mário Mesquita, escreveu um muito célebre editorial que dizia: aqui não há yes man, acabou-se. Pronto. Portanto, protestar, eu percebo. Protestar. Agora, ameaçar os dados de divulgação significa outra coisa. É que o governo tem dados sobre a vida pessoal dos jornalistas. Não é só, certamente, daquela senhora. Porquê aquela senhora e não dos outros todos? O que estamos a entrar quase num regime orwelliano, não é? Numa esfera muito grave. É uma esfera muito grave. E, curiosamente, alguns colegas, camaradas nossos, que vêm de Portugal aqui e trazem sempre uma pedra na mão sobre como é que aqui conseguimos sobreviver perante esta China imensa que nos causa graves problemas, e nunca aqui sucedeu um caso destes. José Rocha Diniz, uma breve palavra para a vitória da Académica na Taça de Portugal. Bom, uma vitória de satisfação. Todos nós que andámos em Coimbra, evidentemente, ficamos muito contentes, e especialmente eu, que alinhei com aquela camisola. Teve um sabor especial, portanto, esta vitória? Teria sempre, mas até porque foi há muitos anos que e depois, por outra coisa, eu vi, as vitórias são o cimento de muitas coisas. E eu ontem vi, pela televisão, Coimbra inteira, nunca tinha visto tantos estudantes, nem nunca tinha visto tantos adeptos da Académica. Eu que de vez em quando vou a Portugal, vou ao campo e vejo sempre o campo vazio, fiquei muito contente por ver aquela gente toda e pronto, e trouxe também ao futebol português uma novidade. É preciso que não sejam sempre só os grandes a ganhar. Muito obrigado a José Rocha Diniz pelas opiniões aqui no Jornal.